Se você tá sabendo das últimas novidades aí do RPG, provavelmente você já ouviu falar sobre Hope and Fear, a nova expansão de Daggerheart. Tá com muita novidade legal. Novas classes, novas subclasses, novas ancestralidades, comunidades, transformações e até mesmo um novo domínio, o Dread. E eu e o Rafa já fizemos alguns vídeos sobre isso, falando sobre a Hope and Fear, falando sobre as novas classes. O Rafa fez um vídeo falando sobre o lutador e o assassino. E eu já fiz um vídeo falando sobre as classes mais mágicas, falando sobre o bruxo e a bruxa e também envolvendo o domínio Dread. Mas as novidades não pararam por aí, hein? E aí, RPGista? Tudo jóia? Aqui é a Clara, da Dupla Crítica. E hoje eu vou falar sobre Hope and Fear e todas as novas ancestralidades dessa expansão de Daggerheart, que tá incrível. E relembrando aqui, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, que tá valendo a pena, hein? Vai lá conferir. Mas essa expansão ainda não chegou aqui no Brasil. A Jambô Editora, ela já avisou que ela vai fazer a tradução, mas ainda não temos previsão de data. Mas a gente pegou essa expansão lá da gringa, então os termos ainda estão em inglês, né? Então talvez eu traduza algo aqui que não necessariamente vai chegar na tradução com esse nome. Então não reparem, por favor. Então, ó, se você já quer planejar o seu próximo personagem de Daggerheart usando essas novas ancestralidades, não deixe de seguir a gente aqui no canal, hein? Já manda esse vídeo aí pro seu amigo que é apaixonado por Daggerheart. Começando então com os Aetheres. Confesso que eu não sei se fala bem assim. Vou falar Aetheres, que acho que é a forma que se lê, pelo menos. Eles são humanoides que são facilmente reconhecidos por conta das suas asas majestosas. São realmente descendentes de anjos, são seres celestiais, né? Eles têm asas, marcações sagradas. Visualmente falando, eles podem ter entre 1,5 m até 2,10 m. E alguns ainda podem apresentar alguns membros mais alongados. E no geral, eles costumam ter tom de pele, cabelo e olhos mais vibrantes. Mas tons mais pastéis ainda são comuns. Mas o que realmente chama a atenção dessa nova ancestralidade são as suas marcações sagradas. Elas aparecem na pele como símbolos brilhantes, ou até mesmo padrões de linhas que eles vão mudando à medida que o Aetheres vai se desenvolvendo. Então, pelo que eu entendi, quanto mais evoluído, mais velho mesmo, o Aetheres vai ficando, mais essas suas marcas sagradas vão demonstrando profecias, revelações e até mesmo orientações divinas do plano superior, sendo esse plano superior o Hallows Above. E além disso, os Aetheres, eles têm uma aura sagrada. E essa aura, ela pode se manifestar quando os Aetheres estão usando algum de seus poderes, ou até mesmo sem querer, em momentos de muita alegria. Não só muita alegria, momentos de muita emoção. E quando essa aura ela é ativada, o corpo e os olhos do Aetheres brilham, e as marcações sagradas podem até mesmo começar a mudar de lugar no corpo, ficando até mesmo mais intensas. E além disso, um halo único é formado na cabeça dos Aetheres. É tipo uma impressão digital celestial que é formada. E por conta dessa herança divina, essa ancestralidade vive até 350 anos. Mas mesmo vivendo muito, o brilho jovem permanece. Eles são seres celestiais, então eles continuam com um rostinho aí de jovem. Mas de onde que vêm esses anjos? Nessa nova expansão de Hope and Fear, ela traz um pouco sobre a história da origem dessa ancestralidade. Quando os novos deuses venceram a guerra divina, algumas ancestralidades menores começaram a viver nos Hallows Above, que é o plano superior, né, que eu comentei anteriormente. Essas divindades menores, elas são conhecidas como anjos, e elas atuam como mensageiras para o plano mortal. As lendas ainda dizem que esses anjos conseguem transitar entre o plano superior e o reino mortal sem ter nenhuma penalidade, nenhum sacrifício pessoal. Embora ainda tenha alguns sussurros de que os novos deuses usam essa essência dos anjos apenas para eles pouparem viagem. Eles mandam os anjos nos lugares deles. Agora falando um pouco sobre a ficha dos Aetheres, que tem 2 características de ancestralidade novas. Uma das habilidades dessa ancestralidade é a aura sagrada.
Uma vez por descanso longo, quando um aliado ao alcance curto rolar com medo, você pode voluntariamente transformar essa rolagem em uma rolagem com esperança. E a outra habilidade, que é a mais incrível, a mais bonita que eu acho, são as asas celestiais. Você tem asas que te permitem voar. E uma vez por cena, quando você estiver voando, você ainda pode gastar um de esperança, em vez de marcar um slot de armadura quando sofrer dano. E as suas asas, elas podem ter variados formatos, podem ter penas, pode sair da parte superior ou da parte inferior. E agora nós vamos falar sobre a outra novidade, além dos aéteres, que é o Elemental Kin, ou parentesco elemental. Eles são humanoides mortais, mas eles descendem de entidades sobrenaturais, conhecidas como elementais. Essas são as forças fundamentais que moldam o próprio reino mortal. E a forma como essa herança elemental se manifesta em cada pessoa, em cada mortal, varia bastante. Alguns parecem praticamente humanos mesmo, eles ficam muito parecidos, enquanto outros já trazem alguns traços elementais mais evidentes. Mas a parte mais curiosa dessa nova ancestralidade diz respeito à infância, porque ao nascer, esse bebê do Elemental Kin, ele se parece quase que inteiramente com um elemento encarnado. E à medida que ele vai crescendo, ele vai parecendo cada vez mais humano. Quando eles chegam na fase adulta, eles praticamente têm o corpo feito de pele e osso. Mas ainda assim, eles conseguem fazer algumas transformações para partes dos corpos deles se parecerem mais com elementos. E eles também têm traços únicos relacionados a cada um dos seus elementos, a sua herança elemental. Por exemplo, famílias com parentesco da terra, do elemento terra, eles têm podem ter a pele mais marmorizada ou com textura de areia. Famílias de fogo podem disparar labaredas pelos olhos. E famílias de água podem até mesmo passar mensagens sutis, mudando de cor da sua pele. E além disso, é algo muito incrível. Se algum parente elemental, esse Elemental Kin, por acaso perder alguma parte do corpo como algum membro durante algum momento da vida, eles ainda podem usar do seu elemento para ajudar a fazer tarefas. Então, se você às vezes perdeu um braço em algum momento e você tem um parentesco com a terra, você pode usar dela para manipular, por exemplo, a terra vai te ajudar a carregar algo, a trazer algo para você. E no fim das suas vidas, todo Elemental Kin tem o mesmo fim. Eles retornam ao seu elemento de origem ao morrer. Então agora eu vou passar detalhadamente por cada uma das 4 linhagens dessa nova ancestralidade. Vamos começar então com o Earth Kin, que é o parentesco da terra. Eles são compostos por uma mistura de carne, ossos e terra. Isso incluindo a própria terra, areia, mármore, cristais, ou uma mistura de tudo isso. Alguns deles parecem quase humanos, mas tem um detalhe. Na cabeça desses Earthkin são formadas pedras. Esses cristais, eles crescem na cabeça dessa ancestralidade no lugar dos cabelos. E eles ainda podem ter a pele com cor e textura de rocha. Embora alguns pareçam mais humanos, outros podem ser quase que metade-metade, como uma união assimétrica de peles e músculos. E ainda tem alguns que são feitos praticamente todo de terra e pedra. Uma coisa muito legal é que essa ancestralidade costuma esculpir e modelar suas próprias partes minerais. Eles costumam entalhar algumas partes minerais ou incrustar gemas, metais em sua pele. Ou até mesmo plantar sementes, folhas que vão germinar pelo seu corpo. E agora, como que esse povo se desenvolve? Eles começam a vida como pequenos montinhos de terra, seja uma rocha ou uma bola de argila. Eles desenvolvem traços humanos rapidamente, mas envelhecem de forma muito lenta ao longo dos seus 300 anos de idade. Na fase adulta, eles medem entre 1,5 m e 2 metros. E uma curiosidade interessante é que quando eles se machucam e geram uma cicatriz, elas se reparam muito lentamente, demorando muito tempo para serem fechadas. Quando esse povo morre, eles simplesmente se desfazem em pilhas de terra. Se você escolher ser um desses Earthkin, você vai ter 2 habilidades. Uma delas é a pele de pedra, que você vai ganhar mais 1 na sua classe de armadura devido à sua pele de pedra.
e também mais um nos seus limiares de dano. E a outra habilidade é o Inabalável, que enquanto você estiver tocando o chão físico, você não pode ser nem levantado nem movido contra a sua vontade. Ele vira ali uma barreira mesmo, inabalável, não dá para tirar ele dali. Agora falando sobre o outro parentesco, o Emberkin, que é o de fogo. Seus corpos, eles misturam carne e chama. Eles podem ter cabelos puros de fogo ou olhos flamejantes, fios de luz que passam pela pele, ou eles podem ficar emitindo uma fumaça constante. Você consegue ver o brilho do fogo fluindo pela pele e órgãos deles. E quanto mais emoção eles estão sentindo, quanto mais intenso é o sentimento deles, mais intenso esse brilho do fogo se manifesta. Suas cores variam entre um vermelho vivo, laranja, amarelo, mas podem chegar até azul, é tipo uma chama mesmo. Suas orelhas são pontudas e curvadas como línguas de fogo, e o corpo deles é naturalmente quente ao toque. E se você acha que criar filhos pequenos é difícil, imagina para um Emberkin. Os bebês dessa ancestralidade nascem como bolas de fogo, esferas de fogo ou de cinzas que não conseguem controlar a sua própria temperatura. Então eles são mantidos em recipientes à prova de fogo, como ovos de dragão vazios, lareiras. Eles vão amadurecendo ao longo da sua juventude e ficam entre 1,5 m e 2 metros de altura. E eles vivem cerca de uns 250 anos. E a sua luz, a sua energia, da chama, ela vai reduzindo à medida que o tempo vai passando. À medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão perdendo essa energia do fogo. E quando eles morrem, eles geram uma última labareda, uma última chama, e depois eles se desfazem em cinzas. E como habilidade dos Emberkin, nós temos duas também. A primeira delas é a prova de fogo. Você é totalmente imune a danos de chamas, sejam chamas mágicas ou mundanas. E a outra habilidade chama ignição, em que você pode gastar 1 de estresse para cobrir a sua arma principal em chamas. Quando essa arma estiver em chamas, ela vai ficar brilhante e você ainda vai ganhar um bônus de 1d6 de dano. É bem forte, né? Você deixa sua arma incendiada e usa ela incendiada até o final da cena. Agora vamos para o próximo elemento. Vamos falar do Sky King, que é o elemento do ar. A pele dessa ancestralidade, ela é quase translúcida e ela vai mudando de cor. Essa mudança de cor vai de acordo com o céu. Ela pode ficar amarelinha, azul, pode ficar a cor do pôr do sol, né? Um tom de rosa, laranja. E até mesmo roxo e preto, achei muito bonito isso. Eles têm cabelos flutuantes que parecem de fumaças ou de nuvens. E há sempre uma brisa em volta deles, então as roupas deles estão sempre se movimentando, como se tivesse um vento passando por ali. Eles são altos e esguios, eles ficam entre 1,65 e 2,10 metros de altura. E eles têm os membros mais alongados, orelha, pescoço. E quando um Sky King nasce, ele é literalmente um sopro de ar, ou uma nuvenzinha flutuante. É tão sutil que às vezes é difícil de enxergar. Então, normalmente, os pais desses bebezinhos de ar, eles costumam guardar eles em potes, até que eles cresçam e começam a ficar mais sólidos mesmo, senão fica difícil de controlar. Na fase adulta, eles ficam com corpos extremamente flexíveis, e alguns conseguem até mudar um pouco sua forma física com um certo esforço. Eles vivem uns 300 anos e no seu último suspiro de vida, eles simplesmente desaparecem no ar. Agora falando mecanicamente sobre as duas habilidades de ancestralidade dos Sky King. A gente tem a força de vendaval, em que você marca 1 de estresse para dar uma lufada de vento. E ela é tão poderosa que ela carrega você ou um aliado que estiver a alcance próximo até uma distância longa. Isso instantaneamente. E além disso, você tem controle sobre a velocidade que você cai. Você não vai levar dano depois dessa lufada de vento. E a outra habilidade é o Olho do Furacão. Gastando 2 de esperança, você concede a si mesmo ou a algum aliado que estiver em alcance de corpo a corpo um bônus de mais 1 de evasão. E essa habilidade acontece até que você sofra um dano severo, mas você pode tentar reativar essa habilidade. E por fim, nós temos o Tide King, que é o parentesco com a água. Eles são feitos de carne e água. E é fácil de reconhecer esse povo, porque suas orelhas lembram barbatanas. E eles têm membranas que ligam seus dedos das mãos e dos pés.
Seus tons de pele, olhos e cabelos, eles lembram os tons da água. Então pode ser verde, verde água, azul, seja azul mais clarinho ou azul mais escuro. E os Tide King, eles não choram lágrimas comuns. As próprias formações de água que eles têm na cabeça, ou no corpo também, elas mudam de formato de acordo com a emoção que os Tide King estão sentindo. E isso gera uma forma de comunicação não verbal que essa ancestralidade tem em família. É bem profundo, né? Nossa, eu tô achando muito legal esses elementos, gostei demais. Ó, os bebês dessa ancestralidade de água, eles nascem como pequenas poças, ou até mesmo esferas líquidas, que costumam ser mantidos na infância em pequenas tigelas ou garrafas de água até que seu corpo ganhe certa solidez. Eles vivem cerca de 300 anos, têm altura entre 1,5 m e 2 metros, e assim como os seres do ar, conseguem mudar sua forma física com algum esforço. Ao morrerem, eles simplesmente se dissolvem em água e eles fluem. E agora falando um pouco sobre as duas habilidades dessa ancestralidade. Nós temos a primeira, que é anfíbio, em que você consegue se movimentar e respirar pela água. Além disso, você não tem nenhuma penalidade, nenhuma desvantagem ao se movimentar pela água também. E a outra é a fonte de vida, que quando você está num descanso e você tem uma quantidade mínima de água, você pode gastar 1 de estresse para curar 1 ponto de vida, seja seu ou de algum aliado que estiver num alcance muito próximo. Ufa, agora nós já falamos sobre os aéteres e sobre os Elemental Kin. Agora nós vamos falar sobre os gnomos. Os gnomos, eles são humanoides pequenos, com cerca de 90 centímetros de altura. Eles têm corpos quadrados, pernas e torsos curtos, mas eles têm braços e mãos longos. Eles têm olhos grandes, orelhas pontudas e têm um formato de rosto bem cônico. Eles vivem cerca de 200 anos e têm muita destreza. Destreza nas mãos, porque mesmo quando o corpo ele começa a ficar mais lento, começa a desacelerar, suas mãos ainda são muito ágeis. Agora, acho que a característica mais incrível dos gnomos é que eu vou falar agora. Eles têm a capacidade de se teletransportar em curta distância. E a forma como esse teletransporte acontece varia de família para família. Essa é uma habilidade herdada pelos pais dos gnomos. Alguns fazem uma nuvem de fumaça, outros deixam algumas partículas de luz, outros simplesmente desaparecem e se teletransportam em curta distância. Agora um ponto engraçado até. Os gnomos, eles às vezes se teletransportam sem querer. Isso as crianças gnomos. Gnomas? Não sei como é que fala. Mas os pais dos gnomos pequenos têm que ficar de olho, porque direto eles acidentalmente se teletransportam. E como habilidades dos gnomos, nós temos aqui 2. Dedos ágeis. Quando você vai fazer uma rolagem de destreza, você pode gastar 2 de esperança para rerolar o seu dado de esperança. E a outra habilidade chama Passo Oscilante, que uma vez por cena você pode se teletransportar instantaneamente. Isso para qualquer ponto que você consiga enxergar ao alcance longo. E com isso, a gente finalizou aqui as 3 novas ancestralidades, incluindo todas as sub-ancestralidades aí, ancestrais dos elementos, que estão incríveis nessa expansão de Hope and Fear de Daggerheart. Daggerheart é muito incrível, né? Então não deixe de mandar pro seu amigo que adora Daggerheart ou que adora fantasia e quer conhecer essas novas ancestralidades. Eu achei muito incrível. Escreve aqui qual que você mais gostou e não deixe de seguir a gente tanto no YouTube quanto no Instagram, hein? Mas as novidades não acabaram por aí, hein? Porque Hope and Fear ainda tem mais coisinhas novas que vão chegar no canal. A gente ainda vai falar sobre as comunidades e também sobre as transformações. Então fica de olho aí que em breve vem novos vídeos. Não sei se quem vai falar sou eu ou o Rafa, mas fica de olho que já já tem muito conteúdo novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô amando o Hope and Fear, eu adorei, principalmente a do ar, achei muito legal o Elemental King do ar, eu esqueci o nome aqui agora, mas o Elemental King do ar tá sensacional. Espero que vocês tenham gostado também. E um beijo da dupla.